Hoje a nossa sexta lição de inglês. O que a gente vai trabalhar são dois assuntos principais. O primeiro é subject pronoun. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, aproveita para pronunciar aí do jeito que vocês conseguirem, que a gente já aproveita para ir exercitando o inglês da gente, né? Então, os subject pronouns são palavrinhas do inglês que a gente, aqui no português, conhece como pronomes pessoais, né? São aqueles pronomes que a gente usa para substituir o nome de uma coisa em um texto, né? Por exemplo, se eu fosse escrever um texto sobre esse lindo personagem maravilhoso chamado Bob Esponja, eu poderia começar o meu texto dizendo no português, né? Esse é o Bob Esponja. E aí eu poderia continuar. O Bob Esponja é amarelo. O Bob Esponja usa calça quadrada. O Bob Esponja tem olhos azuis. Só eu ia ter que falar muitas vezes o nome do Bob Esponja e se tornar repetitivo. Exatamente. Porque se você fica repetitivo, aí fica meio chato assim pro texto. E além de que você vai gastar palavras à toa, né? E a pessoa só vai prestar atenção na palavra que está sendo repetida. Porque o cérebro da gente automaticamente vai se concentrar naquela palavra que está sendo mais repetida. Então não faz sentido. Aí no português, o que é que a gente faz? Ao invés de dizer o Bob Esponja é amarelo, o Bob Esponja usa calça quadrada, eu iria dizer o Bob Esponja é amarelo uma primeira vez e em seguida eu utilizaria um pronome pessoal, que no caso seria ele, né? Já que o Bob Esponja é um personagem masculino. Então, ele tem olhos azuis e assim eu poderia continuar o meu texto e as pessoas entenderiam o que eu estou falando. Subject pronouns, eles servem para isso. Por isso que eu botei esse iconezinho aqui, ó, de substituir. Eles são palavras que substituem o nome, como é o caso do Bob Esponja, é substituído por ele. Ele é um pronome pessoal. Da mesma forma que existe no português, também vai existir lá no inglês. No português a gente usa o ele. Hoje a gente vai ver quais são os que a gente usa no inglês, que no caso são os subject pronouns, né, que a gente chama. Então são usados para substituir nome, para evitar a repetição. Então o primeiro é o que a gente usa para se referir a nós mesmos. Como é que a gente fala no português para se referir a nós mesmos? Exatamente, Cauê, eu digo eu, né? Então no inglês eu vou dizer I. Repitam aí. I. Já sabe falar a palavra eu, né, em inglês? Pronto, é exatamente isso. Esse I, né, que é a pronúncia desse izinho, que significa eu, ele inclusive é a pronúncia do I no alfabeto, né, que a gente pronuncia I mesmo. Tem vezes que aparece só um traço, mas se você ver, geralmente não existe no inglês uma palavra que seja só o L, mas existe essa palavra que é só o I. Se você estiver lendo um texto e aparecer e você estranhar, né, porque tem um L, aí você se lembra, não, deve ser um I, tá certo? Você já fica com isso na cabeça, que é um I, não é um L. Para se referir a uma outra pessoa com a qual a gente está falando. Como é que a gente fala no português? Como é que a gente usa? Mas no caso de uma outra pessoa sem dizer o gênero, eu tô te falando. Exatamente. Você. Olha aí, mesmo em cima. No inglês, como é que a gente diz o você? A gente diz you. Repitam aí, you. Quando você vê a frase, por exemplo, I love you, eu amo você, né? Aí você tanto tem o I quanto tem o you. I love you. Já é uma frase. E aí tem os outros que o pessoal tava querendo apressar aí, né? Que são o ele e o ela. Oi. O he, e aqui embaixo tem a palavra boy. Boy significa garoto. Girl significa garota. Aqui a gente tem a palavra utilizada para se referir a uma outra pessoa, no caso dessa outra pessoa ser um garoto. No caso a gente utiliza aqui he. Pronunciem. He. É desse jeito mesmo. He. Exatamente. Então, quando você diz he, você está dizendo ele. Então, eu posso dizer he is
alright. Ele é certo, ele é marromeno. Tô dizendo que ele é uma pessoa marromeno. Então, ou então quando eu digo he is beautiful, ele é bonito, né? He is cool, ele é legal. Então essa palavra he significa ele, para se referir a um boy, a um garoto. Se eu quiser me expressar me referindo a uma garota, a uma girl, olha só como a pronúncia é esquisita, né? Por causa desse Rzinho aqui. Lembra que quando a gente não é para pronunciar girly, está escrito aqui girly, né? Você vai pronunciar girl, né? Então você vai utilizar para se referir she. She is beautiful. She is pretty. She is smart. Então eu vou estar dizendo que ela é alguma coisa, né? Então esse she significa ela, tá certo? E no inglês a gente tem uma coisa que é diferente do português. No português a gente usa o ele, o ela para se referir a objetos. Eu digo assim, ó, esse é meu estojo, ele é colorido. No inglês, eu não posso utilizar o ele, que eu me refiro a pessoas, para me referir a objetos ou a animais, não. Eu não posso. Eu preciso utilizar, se eu for me referir a um animal ou a um objeto, eu utilizo it, que também significa a mesma coisa, significa ele ou ela, né? Mas é uma única expressão. Esse it, eu posso usar ele para me referir a, por exemplo, this is my book. Eu não posso dizer he, não posso dizer ele. Eu vou dizer it is red. Ele é vermelho. Então eu estou usando o it, porque eu estou falando de uma coisa, não estou falando de uma pessoa. Então é só você ter a noção de que esse it é utilizado para coisas e animais. Por isso que aqui na imagem tem um macaquinho, né, um monkey e um lápis, pencil. Vamos lá. We. Não é o we lá do meme, não. We. Não. Esse we aqui, sempre que você se lembrar do nós, do inglês, né? Que se refere, quando eu digo assim, ó, eu e o fulaninho, ao invés de eu dizer eu e o fulaninho, eu digo nós, né? Pronto. Então, ó, we, aí vocês lembram lá do meme e lembram que é a pronúncia disso aqui. O you, ele pode ser utilizado também, olha aí como em inglês é esquisito. No português a gente tem assim, você, né, quando é uma pessoa. Quando é mais de uma pessoa, a gente diz vocês. No inglês, não existe essa diferença. No inglês, você se refere, se for uma pessoa, você diz you. Se for duas pessoas, você diz you do mesmo jeito. Então você diz, you are beautiful. You are beautiful. Então você pode estar dizendo, você é bonito ou vocês são bonitos, né? No caso. Não tem diferença. E aí a gente tem o último, né? Que é o plural. Ou seja, quando tem mais de dois, eles ou elas. Então aqui, o eles e o elas, ele é de qualquer forma, independente de ser dois meninos, duas meninas, de ser dois cadernos, de ser dois lápis, você vai se referir como they, que se escreve aqui desse jeito aqui, ó, T-H-E-Y, they. A pronúncia fica they. They are beautiful. Eles são bonitos. A gente sabe que existe essa diferença de singular e de plural, né? O singular é quando eu me refiro a um único indivíduo, né? A única coisa. E o plural é quando eu tenho mais de uma coisa. Singular, a gente tem aqui o I, né? Quando eu digo eu tô falando de uma única coisa, né? Que eu sou só um, não sou mais de um. Então eu digo eu. Mas, quando eu tô falando de mim, quero me referir a mim, e outra pessoa ao mesmo tempo que tá junto comigo, aí eu utilizo o nós, né? Eu e a outra pessoa. E aí isso se constitui como a primeira pessoa. A primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural.
Então, a gente tem as 3 pessoas do verbo. E aí, essas 3 pessoas... Isso aqui é meio confuso aqui. O importante é vocês saberem que esse daqui é o singular e esse daqui é o plural. Aí, o singular, também o you, também é singular, porque também é uma única pessoa, você. E o he, o she e o it, né? Já o you, ele também pode ser no plural, mas depende do contexto onde ele estiver. E o they. Então, no singular se refere a uma única coisa, no plural se refere a mais de uma coisa. Tá claro isso, né? Ui! Juntamente com esse pensamento dos subject pronouns que a gente acabou de ver, a gente também costuma estudar, para poder dar esse pontapézinho inicial, né? Os possessive adjectives. Aí os possessive adjectives, como a gente já tem aqui, ó, lembra só desse nome aqui, ó, posse. Posse. Quando eu digo que alguém tem a posse, certo? Posse. Possessive adjectives, posse. Então, ó, botei aqui esse iconezinho pra gente pensar, ó, posse porque pertence a alguém, né? Então tem um cadeadozinho aqui, ó, tem uma pessoa e tem um cadeado, pra dizer que é da pessoa, viu? Por exemplo, se eu fosse falar sobre essa melancia que está na mão da Magali, eu iria dizer que a melancia é dela, exatamente. Então, são esse tipo de palavras, dela, dele, meu, seu, que a gente considera como pronomes possessivos no português. No inglês, também com a mesma ideia, eles são chamados de possessive adjectives. Então, eles indicam a posse aí, né? O cadeadinho são as palavras que a gente usa para dizer meu, seu, referenciar que alguma coisa pertence a alguém, né? Então, aqui... indica posse, se refere a algo, a alguém. E também evita repetição. A Magali tem uma melancia. A melancia da Magali é vermelha. A melancia da Magali é suculenta. Não, eu poderia dizer a melancia dela, né? E aí pronto, já ia facilitar muito. E costuma aparecer antes do substantivo, né? Beleza. Agora, a gente junta esses dois conhecimentos que a gente já tem. A gente já viu os subject pronouns, né? A gente viu I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e coisas, we para nós, they para eles ou elas, né? Então a gente tem todas essas formas. Para cada uma dessas formas dos pronomes pessoais, a gente tem uma forma de pronome possessiva, que indica posse, que indica que isso pertence a uma dessas pessoas. Então, no caso, quando eu vou dizer que algo pertence a eu não digo pertence a eu digo que isso é meu. Quando eu vou dizer que é de outra pessoa, né? Vou dizer para o Diego que é dele, eu vou dizer, Diego, isso é seu, né? Quando eu vou dizer para uma outra pessoa que não tá nem no meio da conversa, eu vou dizer, olha, isso aqui é dele. Se for para uma menina, aí eu vou dizer, é dela, né? Se for um animal ou uma coisa, é dele também, é esse it, né? Se for uma coisa que pertence a mim e a uma outra pessoa com a qual eu estou conversando, eu vou dizer, isso aqui é nosso. Se for de outras pessoas que não estão na conversa, eu vou dizer, ó, eu tô guardando isso aqui que é deles. Para dizer meu, eu vou utilizar my, certo? Faça aí a pronúncia, se lembrem aí, ó. I, my. You, your. Olha como é parecido. Então, você já fica até na hora que você for se lembrar, observa lá no texto, você vê a palavra your, já dá pra você perceber que é referente ao you. Aí, quando você vai dizer dele, his, dele, he, his, he, his. Pra ser dela, her, she, her, she, her, her.
fica meio difícil de pronunciar, mas você vai pronunciando até dar certo. Esse daqui é bem facinho. It, eats. It, eats. Vamos de novo. I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it é ele ou ela para animais ou coisas, né? Que é uma coisa que não acontece no português, mas acontece no inglês. Agora a gente está acrescentando conhecimento a mais além desse. Como a gente já sabe essa parte, agora eu estou dizendo aqui, ó, para indicar a posse, né? Se algo pertence a eu vou dizer que essa coisa que isso é meu. Se algo pertence a você, eu vou dizer que é seu. Se pertence a ele, eu vou dizer que é dele. Se pertence a ela, eu vou dizer que é dela. Se pertence a esse caso aqui, que é o caso do animais ou coisas, né? Eu vou dizer que é dele ou dela, animais ou coisas. Se pertencer a nós, eu vou dizer que é nosso. Se pertencer a eles, eu vou dizer que é deles. Então, ó, my, your, his, her, its, our, they. E aqui tem uns exemplozinhos com frases, né? Já são 4h31. O exercício de vocês é esse aqui, ó. Que vai estar disponível lá no sala de aula, né? Que eu vou deixar disponível. E aí você vai preencher, são esses 7 casozinhos aqui, né? Aqui vocês vão olhar, né? Tá aqui, she. Você tá vendo aqui que é o she, que a frase tá dizendo, o bonequinho tá apontando para essa mulher e dizendo, ó, she is drink, aí tem um espacinho, soap. Aí tá dizendo que ela tá bebendo sopa. Mas eu quero dizer que ela tá bebendo a sopa dela. Então, eu vou escolher uma dessas expressões aqui, que são possessive adjectives, para colocar aqui. Então, quando eu vou me referir a ela, aí vocês voltam lá para a tabela e vocês veem que a gente utiliza o quê? Her. Eu sei que her significa dela. Então, você vai preencher esse espacinho aqui, viu? Com her, tá certo? Então, da mesma forma, você vai fazer com as outras. He vai substituir pelo quê? They, você vai substituir pelo quê? Somente isso, meu povo. Vocês copiam as frasezinhas e completa aqui dentro dessa lacunazinha, você coloca uma dessas expressões aqui. Pronto, simples.